o, o Java foi criado, né, com esse nome, né, ó, James Gosling. Alguém conhece esse James Gosling de outra coisa? James Gosling. Ele, é ele que criou, por exemplo, o Emacs. Alguém conhece o Emacs? Outro editor aí que disputa com o Vim, né? Então, ele tem várias contribuições, então, assim, talvez é um grande programador de Lisp, né? O Emacs é feito em Lisp, né? Ele integra com Lisp. Então, contribuição Então, é um grande nome aí. Então, quando eles desenvolveram, né, o Java, eles criam uma linguagem mais independente de arquitetura, né? Então, para isso, eles estavam trabalhando com esse conceito de máquina virtual, que eu vou falar mais com vocês depois que a gente rodar o primeiro código ali, né? Então, o grande lema dele era esse: você escreve uma única vez e roda em qualquer lugar. Então, aquele código compilado, né, que é um código compilado, ele gera um bytecode. Só que esse bytecode é uma linguagem intermediária. Ela não é de tão alto nível como o Java, mas não é de tão baixo nível para uma arquitetura específica. Então, você pode ter máquinas virtuais implementadas em diferentes arquiteturas que vai rodar o mesmo código. Você não precisa de recompilar. Em C e C++, por exemplo, eu posso ter um compilador GCC no Windows, desculpa, no Linux, e lá no Windows eu tenho lá o build lá do Visual C++, que eu não lembrei o nome do compilador lá. Quando é um código muito simples, eu recompilo no Windows ou no Linux e vai funcionar. Mas se você tem um projeto que envolve um monte de dependências, não é nada trivial você manter duas versões, uma para Windows e outra para Linux. É muito difícil. É fácil quando você tem projetos pequenos que não tem muita dependência, né? Estou te usando só, por exemplo, bibliotecas nativas da linguagem, as bibliotecas básicas lá, ótimo. Mas quando você começa a utilizar outras bibliotecas de terceira, fica mais complicado. Então, na época, eles imaginavam até o Java rodando, por exemplo, em videocassete, né? Então, o Java já nasceu com essa coisa do IoT, né? Para poder, e realmente é IoT, né, se for pensar, porque assim, era poder rodar nesses diferentes dispositivos e tinha essa questão da comunicação de internet, de rede, já embutida, né? Então, ela implementava um monte de protocolos lá e essa comunicação era mais fácil do que você faria, por exemplo, com C ou C++, né? Então, ela já nasceu com essa coisa de, na época não se chamava IoT, mas como se fosse um IoT. Depois eles foram trazendo ela para a web, né? Viu que estava fazendo sentido também para a web, e essa parte dela funcionar em todos os dispositivos ficou um pouquinho de lado, mas hoje a gente vê, né, por exemplo, os dispositivos móveis, né, o Android está operando com Java, máquina virtual. E o interessante de ver que depois do Java 8, né, daí para frente, ele mudou a política de atualizações, então o Java está sendo bastante atualizado, né, todo ano está saindo uma nova versão. Então, algo que tinha ficado parado durante muito tempo, às vezes ficava anos sem sair uma nova versão, agora o Java está se movimentando bastante. E tem vários outros projetos, inclusive para trabalhar com Java em microserviços. Quem já ouviu falar em microserviços sabe quanto que é difícil a gente rodar o Java em microserviços porque o Java ele é lento, né? Para carregar uma aplicação Java é lento, né? E consome bastante memória, algo que não é esperado em microserviços. Só que os caras estão implementando aí um monte de versões do Java mais rápidas, que compila direto para a linguagem de máquina, e que é específica para rodar dentro daquele Docker, daquele container. Então, não faz muito sentido ver esse código ser interoperável. Ele foi feito para rodar ali mesmo, naquele instante. Mas a gente vai vendo isso aqui aos poucos. Então,
Se a gente for usar o Eclipse, né, vocês têm instalado o Eclipse aí na máquina de vocês, aqui eu instalei ele ontem, né? Então, primeira coisa que normalmente ele vai pedir para vocês, cadê aqui? Apareceu? Não estou vendo. Está aqui. Quando a gente trabalha com Eclipse, o Eclipse em si, ele é uma IDE e ele mesmo gerencia, por exemplo, os projetos. Qual a versão do Java que a gente vai utilizar? É importante a gente usar da 8 para frente, né? A partir da 9 teve uns conceitos de módulos, eu tentei dar uma pesquisada nesse conceito, para ver, entender melhor como que ele utiliza, né, esse conceito de módulo. Uma reclamação com relação ao Java é que quando você instala o Java, ele vem com tudo ali, né, pronto para você utilizar. Então tem umas coisas que hoje em dia já não fazem muito sentido mais ele está carregando, né, então eles fizeram um esquema de módulos para a gente poder não carregar todo o Java, e aí conseguir tornar... Porque uma das críticas do Java é essa questão do peso dele, né? Mas a gente pode começar com 8, que não tem essa parte de módulos ainda. Mas conceitos novos dessas outras versões, se vocês tiverem alguma dúvida, traga para mim. Na pior das hipóteses, eu não vou saber, mas no próximo encontro a gente pode conversar melhor. Então, quando a gente usa o IDE, a gente pode aproveitar o Eclipse, né? A gente pode aproveitar o próprio Eclipse para poder gerenciar o nosso projeto. E aí, ele cria um conceito de workspace, que é um espaço onde ele vai armazenar todos os projetos. Você pode, por exemplo, ter mais de um workspace. Se você está, eu estou realmente trabalhando com o Eclipse. E aí você está trabalhando numa empresa, então você pode ter um workspace associado àquela empresa, com os projetos daquela empresa, e você pode ter um outro workspace para você testar coisas, para você poder estudar e aprender. Então, para você não estar com o workspace todo poluído ali, você pode ter isso separado. E aí aqui, pessoal, a gente vai ver o conceito de projeto, né? Então, depois que você tem o Eclipse carregado, no primeiro momento, ele vai carregar aqui com essa telinha de welcome aqui, né? Ele fala um pouquinho, tem uns guias, algumas coisas que vocês podem estudar aqui. Mas aqui a gente vai pular essa parte. Vamos criar um projeto Java. Então, ao criar um projeto Java, eu tenho que dar nome para ele, né? Então, o clássico Hello World. Aqui vem aquela pergunta do Caio, né? Então, qual a versão que a gente vai usar? Ele começa aqui com a versão 5, né? Com a versão 5. Não, desculpa, a versão 5 não, com a versão 15 já. Eita, já está na 15, eu achei que estava na 13. 15 já foi lançada já. Então, eu tenho aqui... E aí eu tenho as versões mais antigas aqui, né? A 8, a 9, 10, 11... E agora também outra mudança, né, pessoal? Porque quando a gente fala... O Java começou com a versão 1, a Janice falou que é 17, já sai esse ano. Então, tá difícil acompanhar agora, Janice. Então, na verdade, o Java surgiu aqui com a 1.0, depois tinha a 1.1, a 1.2, a 1.3. Então, quando a gente falava Java 5, por exemplo, era 1.5. E aí ficou muito tempo, aí saiu o 6, 7 e o 8. Né? E agora, já que as pessoas só falam Java 5, 6, 7, 8, eles já estão usando o próprio número mesmo, 9, 10, 11. Acho que eles desencanaram que vai chegar no Java 2, né? Eu acho que na época deve pensar, vai ter 1.5, 1.6, uma hora a gente vai chegar no 2.0. Aí eu não tenho lido sobre o Java, como é que tá essa política deles, mas não sei se eles vão chegar no 2. Não. Se eles já foram para o Java 15, então eles já entenderam que vai dar confusão se uma hora eles lançarem o Java 2. Porque esse pessoal foi chamado Java 2. Nós estávamos no Java 5, Java 8, agora a gente foi para o 2, né? Então já desencanaram e já colocaram já a numeração mesmo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui, pessoal, como eu não sou um cara muito atualizado, né, eu vou pegar o 8 mesmo aqui. Então, para fazer o Hello World aqui, o 5 já serviria. Algumas coisas de metaprogramação, por exemplo, no 5 acho que não tem. Né? A 8 já tem.
Ah, deve ser. Xbox, eu não sei nada do Xbox. Então, aqui, pessoal, a gente está criando esse projeto. Aí entenda, né, que esse projeto é um projeto Eclipse. Né? Alguém aqui já ouviu falar em Maven? Ah, é 360 para 1, né? Muito doido. Por exemplo, o pessoal falou que quando vocês apresentaram aquelas linguagens, né, Maven, né, vou botar aqui no... Isso, o MVN. Então, hoje em dia, quando a gente cria, a gente trabalha com Java, talvez você não está usando o Maven ou o Gradle, que é essas ferramentas de build, né, tipo o NPM do JavaScript, né, quando a gente usa o JavaScript como referência, tipo o NPM do JavaScript, mas para gerenciar essas dependências, gerar o projeto. O legal quando a gente utiliza isso é que a gente fica livre de uma ideia específica. Então, se você cria um projeto Maven, a gente pode pegar aquele projeto, usar o Eclipse, eu gosto de usar o Eclipse, então vou lá e uso o Eclipse. Mas nesse projeto você pode ter outro desenvolvedor que gosta de usar o Visual Studio Code. E aí ele pode usar também isso. Então, o próprio Eclipse também ele tem a opção de a gente criar o projeto, dizer, olha, esse projeto é um projeto Maven, né? Não é um Java Project, é um projeto Maven. E aí você pode ter uma equipe desenvolvendo um sistema e cada um trabalhar com a tua ideia, né? Então, ninguém é preso a nenhuma ideia. Isso é bastante interessante, né? Porque essa coisa de ideia é uma coisa pessoal, né? Cada um gosta de um. Então, quando a gente criou o Java Project, eu já assumo aqui que não é o Maven. Tem uma outra opção de criar projeto Maven. Essa parte de modularização, Janice, depois que você aprender, você me ensina pra gente aqui. Eu também não deu estudar essa parte da modularização de módulos, de criar módulos com Eclipse. Então, né, vou começar aqui com o Hello World. Então, a gente tem um projeto. Aqui, ó, se a gente criasse new, aqui tem umas opções aqui. Então, lá, tem a opção Maven. Então, se a gente quisesse criar um projeto Maven, a gente vem aqui. Eu quero criar um objeto Gradle. Né? Então, temos outras opções aqui. Então, esse projeto aqui, Java, entenda que esse projeto, por exemplo, se vocês quiserem passar para alguém, a pessoa vai ter que abrir esse projeto no Eclipse, ele é específico do Eclipse. Então, a criar aqui um Hello World, né? Então, todo projeto Java, desculpa, todo programa Java é composto por zero ou mais classes, né? Por uma ou mais classes. Não tem como você não ter classe em um programa Java. Então, a classe, diferente, por exemplo, do Kotlin, né? Do Swift, que são linguagens hoje que você não necessariamente precisa criar uma classe. Então, você pode fazer um Hello World, por exemplo, você cria uma única função. Aqui, para a gente fazer um Hello World, né, a gente já precisa de uma classe. Então, eu vou criar essa classe aqui, né? Então, eu vou criar uma classe lá, Hello. E como ele é uma IDE, ele tem um monte de coisinhas que já facilita sempre a gente, né? Então, por exemplo, se esse Hello meu, se essa minha aplicação é a aplicação principal, é a classe principal, é a classe que vai rodar a aplicação, então a gente vai ter que ter uma classe de onde vai iniciar, disparar a nossa aplicação. Então, e aí, como no C, C++, Kotlin, diversas outras linguagens, a gente precisa de uma função main, né, que aqui a gente chama de método. Então, aqui a gente tem o nosso método, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Aqui ele já até criou para mim um pacote, né? Eu não olhei lá. Eu achei que tinha opção. Então, todo projeto, toda classe em Java, ela fica agrupada no que eles chamam de pacotes. Esse meu pacote não está com um nome legal, né? O nome de pacotes, por padrão, eles gostam, convenção, né? Não padrão. Eles gostam que ele seja, usa o domínio invertido, né? Então, por exemplo, na UFMA. Então, br.ufma.sp.
Por exemplo, o domínio do SCP seria www.scp.ufma.br, né? Então, o domínio invertido seria algo desse tipo. E aí eu vou chamar de Hello World. Aqui, pessoal, vocês viram que na hora que eu fui renomear o pacote, eu coloquei refatorar. Então, o Eclipse, quando você precisa, por exemplo, eu criei uma classe com um nome e não gostei daquele nome, quero renomear aquela classe. Mas se você simplesmente vem aqui, renomeia a classe, as outras partes do sistema que utiliza aquela classe vai dar erro, né? Então você tem que fazer isso e refletir, ele vai lá e modifica em todas as partes do programa. Já faz essa modificação para você. Então, tem um monte de coisas legais aqui. Inclusive essa questão de pacotes, né? A gente agrupa e tem essa visão da gente. Lá, quando a gente cria um pacote, a gente olhar aqui na visão de projeto, como é que é aqui, pessoal? Windows. Vamos lá na pasta, né? Serve. Ó, na pasta desse projeto, né, ele já criou aqui uma pasta de source, né, para mim. Essa pasta de source é onde está o código-fonte, né? Então, ele já, cada um daqueles BR, por exemplo, vira um pacote, vira um diretório, né? Uma pasta, né? Eu acho que hoje em dia ninguém fala diretório mais. É igual, diretório virou igual retrato, né? Ninguém fala retrato mais. Então, olha lá, br.ufma.scp.helloworld e aqui está o hello.java. Então, ele já cria essa organização para a gente. Só que quando eu visualizo lá no Eclipse, eu não tenho que ficar clicando num monte de pastas para chegar no hello.java. Já tem essa visão aqui de pacotes. Então, a gente consegue visualizar isso aqui uma visão de pacotes. Por isso que é Package Explorer. Isso aqui eu não estou visualizando o diretório aqui. Na verdade, estou visualizando já os pacotes. E aqui a gente pode fazer o nosso Hello World, né? System.out.println. Tem uns atalhos, né? Eu poderia ter feito ele para ele completar, mas aqui é legal a gente ver passo a passo. E aí eu coloco aqui o meu clássico Olá Mundo. Então, implementei aqui, eu posso rodar, né? Minha aplicação, e aqui no Eclipse, embaixo aqui, ele já mostra para mim o resultado, né, dessa impressão. Mas, aí como que funciona esse processo aqui, né? Mas antes de falar de como funciona, observe que a sintaxe do Java, ela é inspirada, né, no C e no C++. Então, quando o Java foi criado, a linguagem mais popular para desenvolvimento orientado a objeto era o C++. Então, Java, sintaticamente, foi muito influenciado, e isso facilitou as pessoas migrarem do C++ para o Java, né? Então, passarem a utilizar essa linguagem, porque ela é bastante parecida. Ela é uma linguagem estaticamente tipada, então todas as variáveis, métodos, têm tipo. E aí, quando eu tenho métodos, por exemplo, igual aqui, métodos que não tem um retorno explícito, né? Eu não estou retornando um valor aqui, ele usa esse tipo void. Então, quem já viu C e C++, já viu esse void lá. Quem conhece só o Python, por exemplo, não conhece esse void. Então, esse void é porque todo método tem um tipo. Então, void é um tipo meio diferente, assim, é um tipo que não tem valor. Então, void é esse sem valor, né? E aí, quando você não tem um retorno, a gente usa void. Tem linguagens, por exemplo, que usavam palavras reservadas, né? Procedure, function, para diferenciar essas coisas. Nas linguagens da família do C, eles usam esse tal de void. Aqui a gente tem uma outra palavrinha aqui, que é tal de static. Quem já viu um pouquinho de Java, sabe o que significa esse static? Eu vou passar algumas coisas aqui, pessoal, mas a gente vai ver de novo esses conceitos, né? Alguém sabe o que significa esse static?
para falar que o método é estático? Né? Deve ser, né? Então a gente vai ver, pessoal, que a gente vai ver dois conceitos. Né? A gente tem métodos de classe e métodos de instância. Os métodos de classe são aqueles métodos que você não precisa instanciar um objeto. Né? A gente vai ver mais à frente. Então aqui a gente está falando, olha, porque quem vai executar esse método aqui, esse main, é a máquina virtual, né? Então ele está falando, olha, o runtime environment, né? O ambiente virtual de execução. A gente está dizendo, olha, você não precisa instanciar um objeto do tipo hello para poder executar esse método. Um exemplo de método estático é esse println, por exemplo. Eu não preciso instanciar um objeto do tipo output string, né? Não, isso aqui é print string, né? Do tipo print string para poder imprimir. Eu posso executar diretamente o método println. E aí a gente está falando que é público, a gente vai ver essa parte de encapsulamento. Então, essa é a assinatura, né, básica da main. Igual o C++, tem esse, posso passar alguns argumentos, né, por um programa. Então, quando a gente escreve lá no terminal, passa aqueles parâmetros, então quem programa em JavaScript, utiliza aquelas ferramentas todas, às vezes o cara passa um monte de parâmetros naquelas aplicações de command line, né? Esses parâmetros que a gente passa lá, eles são enviados para o programa através desse args aqui. Então, aqui a gente tem. E aí, só que como que isso aqui funciona, pessoal? A gente, compilou aqui, né? Rodou, maravilha. E aí, a ideia é ela deixa essas coisas tudo mais transparente para a gente, né? Mas é importante a gente ter uma noção básica de como que funciona esse processo, né? Então, a gente tem aqui vamos usar isso aqui mesmo. A gente tem um código Java, né? Código.java. Esse código.java é um arquivo de texto, é um arquivo fonte, na linguagem de alto nível, igual a gente utiliza em qualquer outra linguagem. Só que, e aí, esse código.java, ele vai com um compilador. Ele é compilado, né? No Java, a gente tem aqui o Java. Não, porque o meu está todo instalado lá via Flatpak. Mas a gente tem um Java C, que é o Java Compiler. Então, ele pega esse código .java e ele compila esse código.java. Então, tem aqui o Java C, que é quem compila esse código. Java, compilador. Esse compilador, né, ao invés dele produzir um código binário para rodar no Intel 32, ele produz um código intermediário. Esse código intermediário, pessoal, como é que a gente chama no Java? Você já deve saber, né? Como é que eles chamam lá no Java, lá? Esse código intermediário. Vamos aí, pessoal, que estamos quase acabando nosso encontro aqui. É o bytecode, né? Isso, é o bytecode. Então, no contexto do Java, a gente chama isso aqui de bytecode. Lá na disciplina de compiladores, a gente vai fazer essa mesma coisa aqui. A gente vai gerar um compilador que produz um código intermediário. Seria um bytecode também. Né? Que outras linguagens que vocês apresentaram aqui que usa essa mesma abordagem aqui, pessoal, de gerar em bytecode? Quais outras linguagens que vocês viram? Clojure. O Kotlin, o Clojure. Só que essas, o que eles fizeram? Né? Eles geram
no bytecode, né? E ele é no próprio bytecode mesmo, né? É do próprio Java mesmo, né? Então, lá quando a gente trabalha, por exemplo, com o Kotlin, aí é a mesma abordagem. Ele tem um código aqui, Kotlin. Esse código vai para um compilador do Kotlin. E aí agora eu não sei, pessoal, aqui qual que é o passo. Eu desconfio, né, que ele, aí tem que dar uma pesquisada na documentação, né, do Kotlin lá. Mas o Kotlin, tanto o Clojure, eu acho que ele faz uma transpilação. Eu acho que ele pega esse código aqui, né, e converte ele para um código Java. Aí eu não sei. Aí, eu acho que ele não pega o Kotlin direto e converte para bytecode, não. Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu desconfio que ele converte isso para Java. E aí, depois convertido para Java, ele usa o Java Compiler e depois para gerar o bytecode. Porque aqui, pessoal, não é tão trivial para gerar esse código. Existe otimização, existe um monte de coisas. Ele pode, né, poderia converter direto para o bytecode, mas aí ele vai estar fazendo algumas otimizações aqui. Aí eu não sei. Aí depende da estratégia de quem fez o compilador do Kotlin. Então isso aqui, eu não estou te garantindo 100%, mas é algo parecido com isso aqui. Então, tanto o Kotlin, o Scala, o Clojure, pode fazer isso e usar o próprio compilador do Java para gerar o bytecode. Só que existem linguagens que não é o bytecode do Java, né? Então, o Elixir gera um bytecode para Erlang. E o... Alguém apresentou uma coisa do... O próprio Dart compila também com bytecode, que é uma máquina virtual do Dart. O C Sharp, acho que ninguém apresentou, né? O C Sharp, o F Sharp, a família .NET também compila com bytecode, que roda lá na máquina virtual da Microsoft, né? E aí, esse bytecode, né, ele é executado por quem? Aqui entra o Java Runtime Environment, né? Então, um ambiente em tempo de execução, né? Então, toda linguagem tem, né, um ambiente em tempo de execução, que é o que roda aquela aplicação mesmo. Mas aqui, ele recebe como entrada, né, esse código intermediário, né, e uma das coisas que tem aqui dentro é a JVM, né, que é a Java Virtual Machine, o JIT, né? Já ouviram falar em JIT? O JIT é Just in Time Compiler. Então, o JIT, ele faz o quê? Ele pega parte do código e compila para binário de máquina mesmo, né? Então, é que ele gera binário mesmo, gera binário para uma determinada arquitetura. E aí, esse JRE, ele funciona em cima de um sistema operacional, né? Aí você tem aqui o sistema operacional, que pode ser o Windows, o Linux, né? Então, mesmo que você não programe em Java, você provavelmente tem o JRE instalado no teu computador hoje em dia. Então, existem muitas aplicações, né, na web também que usa o JRE. Então, você tem que ter o Java instalado no teu computador. Concorda, pessoal? Vocês já tiveram alguns problemas assim? Ah, tem que atualizar o Java. Tem muita aplicação de banco, né, de Banco do Brasil, coisa assim, para você acessar, você tem que atualizar o Java lá. Então, você tem que estar com o Java atualizado. Então, a gente pode falar praticamente quase todos dispositivos que a gente tem hoje no mundo, provavelmente tem um JRE. Até o Minecraft, não sabia. O Minecraft, o que ele usa do Java, assim, né? O que ele é implementado em Java. Então, seja celulares, né? Então, todo celular Android tem um JRE lá. E todo
computador, sistema operacional, você vai ter um JRE também lá rodando. E aí esse JRE vai ser específico, implementado para cada sistema operacional. Então você não tem um JRE que funciona em qualquer sistema operacional, ele é específico para aquele sistema operacional. Então você tem um código intermediário. Então, naquele processo que a gente clicou lá e mandou executar, ele fez o que? Ele compilou, gerou esse código intermediário, mandou para a JRE, que eu tenho instalado ali, e essa JRE executou o bytecode e a execução desse bytecode teve que ser feito no sistema operacional, por exemplo, no terminal lá de gerar esse resultado lá. Então, esse é o processo. Então, só que então, quase todo dispositivo utiliza JRE, mas aqui, para o compilador, por exemplo, ele não vem quando você instala o JRE. Para você ter o compilador, você aqui tem... Que componente que a gente tem aqui? A gente tem aqui o JDK, né? Então, o JDK é esse Java Development Kit. Né? Então, o mais básico, ele tem aí o compilador, as bibliotecas básicas, né? O Javadoc, um monte de componentes para o programador. Então, para nós, a gente precisa ter o JDK, e quem não está programando precisa ter pelo menos JRE para poder rodar uma aplicação Java. Né? Então, o Java ele é interoperável, mas a gente tem que ter sempre essa coisa de atualizar. E para a gente fechar, que eu queria destacar hoje... Então, é isso que a gente falou, tem o Java Runtime e o JDK. E aí o JDK a gente tem o Java SE. Então, quando você instala o NetBeans ou Eclipse, às vezes você tem essa opção de instalar só o Java SE, que é o Standard Edition, né? Então, esse tem um básico para você fazer aplicações de console, desktop. Mas se você está desenvolvendo para web, né, aí a gente vai estar utilizando o Java EE. E o Java ME, eu não sei se ainda alguém usa o Java ME. Né? Então, o Java ME surgiu para trabalhar, por exemplo, na parte mobile. Né? Não sei se hoje alguém programa, né, utiliza esse ME. Porque quando a gente está programando para mobile usando Java, a gente vai estar usando o SDK do Android. Então, aqui são os 5 princípios. Então, quando o Java surgiu, ele surgiu com essa ideia que para usar a metodologia de programação orientada a objeto, e o foco dela era isso. Então, não era para programar funcional, não era para programar imperativo, estruturado. É para programar orientado a objeto. Ele tinha essa ideia de permitir ser executado em vários sistemas operacionais, o uso de redes de computadores, né? Então, essa ideia do IoT, e executar o código-fonte de forma segura. E aí, pessoal, dê uma olhada depois nessa parte aqui. Né? Eu vou passar para vocês uma outra referência para vocês darem uma lida. E na próxima aula a gente vai começar a falar mais da orientação objeto em Java. Então, quem puder utilizar o Eclipse, eu aconselho, mas se não puder instalar o Eclipse, para essa disciplina a gente consegue fazer muita coisa via o Replit mesmo. E à medida que a gente vai avançando para aqueles projetos, vocês precisam realmente programar aquilo para poder enviar. Então, a pontuação dessa unidade não vai ser apenas o seminário, como foi a primeira unidade. Vai ser o seminário mais essa parte de programação, porque é o momento que eu vou cobrar de vocês programarem um pouco em Java. Já que, para o projeto, nesse semestre, eu não vou exigir que seja em Java. Tá bom, pessoal? Então, hoje, eu queria finalizar por aqui mesmo. Tem outras pendências ali. E aí a gente já tem 1 hora de encontro. Acho que já é o suficiente. Lá no Discord, eu vou passar para vocês um link para vocês darem uma olhada e dar uma estudada maior lá. Tá joia, pessoal? Então, abraços aí. Boa tarde para vocês. Bons estudos aí. Até mais.